falar sobre como glorificar a Deus no nosso corpo. Peço que abram as vossas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E pediam um voluntário para poder ler, por favor. 6, 19 e 20. Primeiro Epístola aos Coríntios 6, 19 e 20. Temos voluntários? Não? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu tenho uma notícia para vos dar. O corpo não é vosso. O corpo não é meu. O corpo não é nosso. Aqui a palavra de Deus é muito clara. O vosso corpo, proveniente de Deus. Diz aqui várias coisas, mas diz proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmos. Ou seja, nós não temos poder sobre o nosso próprio corpo. Aquela máxima de o corpo é meu, faço com ele o que eu quiser, é tudo menos bíblica. Pode ser perfeitamente atual, e é. Pode ser perfeitamente universal, e é universal, aceito por toda a gente, inquestionável uma parte da sociedade, mas não é bíblica. O nosso corpo não nos pertence. E eu não posso começar a falar sobre isto sem primeiro marcar este ponto. O corpo não me pertence. O meu corpo não é de mim. Não é de mim mesmo. É de Deus. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. E, portanto, quando uma coisa não nos pertence, nós temos que respeitar a propriedade alheia. Certo? Vocês estão numa casa. Alguém vos empresta uma casa. E vocês sabem que, passados uns tempos, têm que sair de lá. Não têm cuidado em preservar a casa. E se alguma coisa não correr bem, já me aconteceu, dar cabo de um store. Eu não fui embora sem comprar um store novo. E olhem que para arranjar aquilo não foi fácil. Mas eu lá me arranjei. Arranjar um store, deixar a casa... Porque a propriedade não é minha, a casa não é minha. Mas é curioso, nós achamos que o corpo é nosso. Mas não é. Não é. E além disso, esquecemos que o objetivo com que Deus nos deu um corpo é o que está no 20. Fostes comprados por um preço em relação ao corpo, e agora o que tem a fazer com esse corpo é glorificar a Deus no vosso corpo. Ou seja, Deus deu-nos um corpo, não é para nós nos olharmos ao espelho, é para nós o glorificarmos. O corpo não é meu, o corpo não é vosso, e o corpo tem o objetivo, que é glorificar a Deus. E jamais glorificaremos a Deus enquanto não percebemos que o corpo não é nosso. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o corpo não é para nós passearmos, não é para ser envelhecido e gasto, é para glorificar a Deus. E vamos ver alguns pontos, não vamos ver tudo, não é? Quem sou eu para vos falar sobre este tema? Porque é um tema profundo, mas vou-vos dar algumas pistas de como é que nós podemos fazer. Eu quero-vos dizer que glorificar ou adorar vai muito além de cantar na igreja. Tem a ver com coisas muito práticas, como eu vou-vos deixar. Passa por varrer o chão da cozinha. Eu posso adorar a Deus varrer o chão da cozinha. E vou-vos dar exemplos muito práticos. Tudo na vida deve ser adoração. Primeiro aspecto que eu devo adorar a Deus. Na primeira Epístola aos Coríntios 10, 31, logo a seguir, eu posso ler, 10, 31, diz assim: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Isto é uma forma de nós usarmos o nosso corpo para glorificar a Deus. Eu acho que nós, os crentes, temos muito aquela ideia de que o pecado da gula e da comida é um pecado menor. Achamos sempre que há pecados... Todos nós fazemos ranking de pecados. Não vale a pena falar porque vocês sabem o que eu estou a dizer. E achamos sempre que o pecado do descontrole alimentar é um pecado mais aceito por Deus. Nós não vimos isso aqui. Paulo claramente diz: temos que glorificar a Deus da forma como comemos. Como? Em primeiro lugar, antes de comer, agradecer a Deus. Eu volto e me digo ao meu Daniel e ao Gabriel, mas digo ao Daniel, sobretudo, tu oras a Deus lá na escola, na praia, antes de comeres. E ele assim para mim: papá, eles vão gozar comigo. Já com 5 anos, 6 anos. Não interessa. Marca a posição. Eles dizem que Deus não existe. Mas diz a Deus que Deus existe. E de vez em quando ele vem ter comigo. Já falei com o Fernando ou com o outro. Ele também acredita em Deus. A sério? O que é que ele te disse? Disse que Deus também existe. Boa, estás no caminho certo. Continua assim. Mas nós glorificamos a Deus, antes de mais, orando e agradecendo a comida. E se o fizermos publicamente, nós estamos a hastear uma bandeira que aponta para Deus.
O hábito de agradecer a Deus é essencial. Revela um coração agradecido, revela que aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. Porque tudo aquilo que nós temos e o dinheiro que nós temos para comprar a comida, ou simplesmente o dinheiro que Deus deu a alguém para nos comprar a comida para nós podermos comer, é uma dádiva de Deus. Merece gratidão. E se o fizermos publicamente, quando estamos publicamente, nós estamos a hastear uma bandeira, estamos a glorificar a Deus. Primeiro aspecto. Segundo, escolhendo comida saudável. Se o corpo não é meu, eu tenho que tratar bem o corpo que não é meu. Estranho nós andamos aí numa aventura de comermos o que queremos e depois queixamos que tivemos azar. Pois, mas é assim, mais do que as consequências, que é óbvio que aquilo que nós escolhemos, não é? A nível de saúde, todos nós, mas o corpo, como não é nosso, nós não temos o direito de o estragar, de comer mal. E portanto, vocês agora, depois desta mensagem, amanhã não tocam em fast food, não é? Façam como entenderem, como a consciência vos ditar. Mas nem 80. Temos de ser moderados em tudo. Eu também de vez em quando cometo os meus excessos. Mas tenho cuidado, tenho feito um esforço nesse sentido. Mas sobretudo, mais do que questão de saúde, é uma questão espiritual inerente à coisa. O corpo não é meu. Ok? Vocês gostavam, por exemplo, vocês veem certos edifícios muito giros, históricos. Não ficam incomodados quando são maltratados ou que as pessoas sujam aquilo tudo. Epá, que chatice, mas nós com o nosso corpo tratamos mal. E nós quando escolhemos comida saudável, eu estou a falar de uma forma muito prática, para que a gente perceba como é que a gente faz. Nós estamos a glorificar a Deus, ok? Segundo aspecto, segundo tema, primeiro aos Coríntios 6, 18 a 20. Voltamos para trás. Tem a ver com a pureza sexual. 6, 18 a 20. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem... Antes de mais, aqui esta palavra no grego é porneia, que deu origem à pornografia, que quer dizer todo o pecado de imoralidade. Não é só prostituição. É tudo o que tem a ver com a imoralidade sexual. Eu já vou detalhar. Mas eu não vou falar coisas que não devam, está bem? Vamos aqui nós. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui com peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, lá está, já lemos, que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, mas fugi da prostituição. E todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ok? O que Paulo está aqui a dizer é: fujam de tudo o que compromete a vossa pureza sexual. E não a vendam por nada. Isso implica o quê? Implica ações ativas e implicações passivas. Ações ativas. Evitemos a todo o custo, fujamos como José fez, do sexo ilícito antes do casamento e do sexo ilícito depois do casamento. Isso são ações ativas. E isso é porneia. Isso é a prostituição no sentido lato que Paulo está aqui a falar. Depois, evitemos ou tenhamos ações passivas, que é, não visualizamos sexo, nem pornografia, tudo isso é porneia. E é muito fácil. Volta e meia nós estamos confortavelmente em casa, é horário nobre, e quando damos por nós somos invadidos com isso. Nós não temos que ir à procura disso. E sentamos pela porta adentro. Estamos a conduzir, vemos um outdoor de uma mulher, mais as mulheres, por isso é que eu estou a dizer isto, meia despida. Até há músicas que são músicas que até as próprias músicas são músicas de cariz sexual. A forma como a batida está feita, a forma como a coisa está... Vocês entendem o que eu estou a dizer? Todo mundo apela para o sexo. E todo mundo acha que é normal. Vocês melhor do que eu, porque vocês andam na escola e sabem melhor do que eu, porque já não andam na escola há muito tempo, como as coisas estão. Hoje em dia, um jovem relativamente novo, que não inicia a sua atividade sexual, é esquisito. Aliás, nem se pode dizer que não começaram, porque se for pela Bíblia é gozado. Mas temos que ter convicções fortes. Não podemos vender isso, percebem? E temos que ter cuidado com o que temos na cabeça. Porque muitas vezes nós caímos porque se alimentarmos com a pornografia. Antigamente a pornografia, eu tenho que falar abertamente com vocês, não vale a pena. A gente isto é, eu não comprei revistas dessas, mas quando andava na escola eu vi quem as tinha. Eu também vi algumas ali a circular. E depois chamavam os rapazes, mas na altura era uma coisa quase escondidos, todos num canto, e eu assim, não sei o quê. Mas hoje em dia, entramos pelos telemóveis de uma forma muito free. É muito fácil aceder a isso.
tenhamos cuidado, o que nos contamina leva-nos a agir mal. Se nós alimentarmos, se nos chafordarmos na lama, nós vamos achar que a lama é boa. E aquilo vai reter, vai entrar cá dentro. Ok? Coisas práticas que eu posso fazer a este nível. Rejeitar o sexo antes do casamento, rejeitar o sexo depois do casamento, rejeitar ter acesso a conteúdo sexual ilícito. Ok? Tudo isto é fugir da porneia, da prostituição. Rejeitar a companhia de pessoas com padrões sexuais ilícitos. Porque depois essas pessoas, as más conversações, as más companhias, corrompem também bons costumes. Nós, uma vez, achamos que a pessoa está mal. No segundo dia, ao passado do mês, já achamos que a pessoa está mais ou menos. Passado um tempo, já achamos que a pessoa não é tão mal assim. Porque aquelas conversações, aquelas companhias, toldam-nos. Estão a ver? Fujamos de companhias assim. E não alimentar relacionamentos que nos poderão fazer pecar. Se achamos que aquela rapariga ou aquele rapaz é uma pessoa que mais tarde ou mais cedo quer ter algum tipo de avanços connosco, com vocês, que não são bons, nem vale a pena começar esse relacionamento. É cortar. Porque já sabemos, vocês não são parvos. Toda a gente sabe por onde é que a coisa vai. E olha, há bocadinho recebi um convite, vocês recebem também, toda a gente recebe, convites de Facebook. Até mostrei ao Gabriel. Gabriel, olha para este convite. Gabriel tem que perceber as coisas. O que é que esta rapariga quer? Esta rapariga está aqui a mandar-se para cima de ti, pai. Mas eu tenho que falar abertamente, e vocês também, rapazes e raparigas. Deixa-te cortar, vamos aceitar essa amizade. É, bloquear, não interessa. Para que vamos aceitar essa brincadeira? E depois a gente aceita, feitos anjinhos, e depois quando damos por nós começamos uma conversa, e depois não conseguimos travar. Ok? Isto é fugir da prostituição. Depois, há uma passagem, está em 1 Timóteo 2,9, que é uma terceira coisa importante como podemos identificar hoje com o nosso corpo. 1 Timóteo 2,9. E o que eu quero destacar aqui é o princípio. Isto fala para as mulheres, mas pode ser para os homens também. Que do mesmo modo as mulheres se atreviam entre as mulheres com pudor e com modéstia. Quero-vos falar da simplicidade. Epá, nós não temos que andar aqui a atrair o foco para nós próprios. E eu vou ser detalhado, vou ser prático. Por exemplo, vocês recordam-se do tabernáculo? Como é que era o tabernáculo por fora? Era pele de chumbo, pele de animais. Por dentro tinha ouro. Mas por fora era simples. Como é que eram os templos? Ok, o templo era bastante melhor. Já havia revestimento de ouro. Mas não se compara à riqueza que havia lá dentro. Todo o contexto de templo, e o nosso corpo é um templo, sempre foi simples por fora, valioso por dentro. Quando eu vejo, desculpem as meninas, mas eu tenho que falar mais para as meninas, mas quando eu vejo mulheres e meninas a mostrar demasiadamente o corpo, em redes sociais sobretudo, é porque o que elas têm de valor é só o que está cá fora, porque lá dentro zero. Entendem? Nós temos que preservar o que nós temos de maior valor. O que nós temos de maior valor é o que está cá dentro. Porquê é que faz um templo ser templo? É a presença de Deus nele. O facto de Deus estar no Santo dos Santos é que o templo era sagrado. O que é que faz de nós um templo? É a presença do Espírito de Deus cá dentro. Certo? Então o que é valioso? É o que está cá dentro. Porquê é que nós, às vezes, pomos o foco no que está cá fora? É uma antítese da própria lógica do que é um templo. Estão a perceber? E agora, uma dica, homens. Mais agora para os homens. Se veem mulheres em que mostram muito o corpinho, mostram mais tarde para vocês, mas mostram para os outros mais tarde. Não tem interesse. O foco é cá dentro. O foco é o conteúdo. E há uma coisa muito bela das mulheres que é a modéstia. Que é serem discretas. Isso é algo raro de encontrar. Claro que aqui vamos encontrar muitas mulheres assim, se Deus quiser. Mas estou a falar a nível geral do mundo que corre. É muito importante nós valorizarmos a modéstia, a simplicidade. Ok? Não estou a dizer que nos dá aqui feitos tristes destes coitadinhos. Vocês entendem o que eu estou a dizer? É não atrair o foco para nós próprios. Isso tem a ver com tudo. A forma como nos vestimos, a forma como até nos penteamos, a forma como tudo. O foco é para o que está cá dentro, não é para o que está cá fora. Filipenses 1, 20 a 21. Outra forma de glorificar a Deus no corpo. Filipenses 1, 20 a 21. Filipenses 1, 20 a 21. Eu vou ler porque senão vocês nunca mais vão. Tenho que esperar muito tempo. Segundo a minha intensa... Será que é isto? É isto.
Se o tem essa expectação e esperança de que em nada serei confundido, Paulo tinha a convicção de que não estava enganado do que vai dizer a seguir. Com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Ou seja, eu estou confiante de que eu vou-me embora e o meu corpo vai agradecer e glorificar a Deus. Ok? Seja pela vida, seja pela morte. Vocês já pensaram que nós podemos glorificar a Deus na morte? Nós podemos glorificar a Deus na doença. Há pessoas que, quando recebem a notícia de uma doença má, isto é mau. Quantas pessoas passaram um testemunho fantástico da forma como geriram a própria doença? Nós podemos glorificar a Deus nos momentos finais. Doença. Eu estou doente. Pá, tenho um cancro. Daqui a 6 meses vou-me embora. Se eu mantenho... Pá, Deus é bom. Pá, Deus sabe o que faz. Pá, o descrente olha para mim. Quem é maluco? É doido. No princípio. Mas depois pensa, pá, ele tem alguma coisa especial. Ele não diz. E quando convida para ir à igreja. Ok? E alguma coisa vai mexer ali. Porque vê o testemunho. Vê a forma como eu encaro a morte. Como eu encaro a doença. E Paulo dizia, eu vou acabar bem a carreira. Paulo jamais acabaria bem a carreira se não procurasse glorificar a Deus na morte. Paulo, se não fosse capaz de glorificar a Deus nos momentos finais, ele podia pôr em causa tudo o que fez até então. E nós negligenciamos muito a parte final da nossa vida. Nós podemos glorificar muito a Deus e até tapar muito a asneira que foi feita durante a vida toda, na forma como a terminamos. Podemos viver de uma forma assim, à maluca, mas no final da nossa vida, não estou a fazer isso, porque a gente não sabe como é que morre. Mas no final da nossa vida, se tivermos uma fé e uma prova de fé exterior que impressiona aos outros, que é a forma como gerimos a doença ou a morte, nós podemos causar um impacto brutal nos que nos cercam. Quantas pessoas foram tocadas por funerais? Quantas pessoas foram tocadas pelo exemplo de doença? Fernando Simões, o pai do Carlos Simões, aquelas pessoas que o visitavam não ficavam tocadas com a fé dele. Isso é glorificar a Deus no corpo. A Filomena. Isso é glorificar a Deus na doença. E Paulo, aqui, dizia, eu quero glorificar e agradecer a Deus no meu corpo, seja pela morte também. Seja por aquilo que também gera a morte, como a doença. Ok? Portanto, o exemplo que me recordo que alguém glorificou a Deus na morte, mais do que em vida, isto é a reunião de jovens podem dizer. Velho Testamento. Vou dar pistas. Um homem muito forte. Ele derrotou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Exatamente. Sansão é um bom exemplo de alguém que fez mais nos momentos finais do que em toda a sua vida. E a sua vida não foi muito boa, mas terminou bem. E nós podemos glorificar Deus da forma como morremos. Que é um tema assim um bocado tabu, mas é um tema. E Paulo está a dizer, eu quero agradecer a Deus na forma como vou morrer. Na forma como gerimos a doença. Ok? Agora, estou a terminar, atenção, estou a terminar. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, uma passagem muito conhecida. E estou mesmo a terminar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Esta palavra aqui é simples. Até ao capítulo 11 de Romanos, Paulo debitou informação sobre a fé, sobre a salvação, sobre o facto de nós estarmos em pecado e Deus ter uma solução para nós. E Paulo diz aqui agora, perante tudo isto, eu imploro-vos, tomem uma medida, façam o que eu vos vou dizer agora. Em suma, depois dos 11 capítulos todos de Romanos, acordem para a vida e façam o que eu vos vou dizer a seguir. Ok? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Uma vez ouvi uma pregação de alguém e aquilo fez-me um clique. Vocês, quando veem os sacrifícios do Velho Testamento, geralmente o sacrifício é morto. Experimentem pôr uma ovelha viva em cima do sacrifício. Ela quer fugir dali. Por isso é que nós também não gostamos do sacrifício. Alguém gosta de sacrifício vivo? Se estivermos mortos, é mais fácil a gente aceitarmos a navalha. Mas uma ovelha em cima de um altar, manter-se quieta. Mas o que Deus nos pede é que nós nos mantenhamos quietos, vivos, em sacrifício. E a única forma de nos mantermos quietos é perceber o que Deus fez por nós, nos 11 capítulos antes de Romanos. Por isso é que Paulo diz, perante o que Deus vos dá, tenham coragem para ficar quietos quando chegarem ao altar. E não se mexam, aceitem o sacrifício. Mas eu nem quero chegar com a glorificação do corpo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não se conformem com este mundo, porque sacrifício vivo é inconformista, ok? Continuem assim,
E deixem-se renovar pelo vosso entendimento, que é além da palavra de Deus, para a nossa mente ser renovada, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Eu quero-vos dizer que é impossível, e vocês todos, estão naquela fase, todos nós, mas vocês sobretudo, em que querem perceber a vontade de Deus. Quem é que não quer perceber aqui a vontade de Deus? Com quem casam, que carreira têm, o que for, certo? Eu quero-vos dar uma notícia que vocês não vão gostar. Não há vontade de Deus para ninguém enquanto ninguém viver sacrifício vivo. Porque está aqui a dizer, leia o que está aqui a dizer. Apresentem os vossos corpos de sacrifício vivo para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o ser inconformista é um sacrifício vivo. Estes Romanos 12, 1 e 2 é só isto. Para tudo o que eu vos disse, apresentem esse sacrifício vivo. E renova o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não nos negarmos a nós próprios, se nós não negarmos o nosso apetite desorganizado, se nós não negarmos, os apetites sexuais errados, se nós não negarmos outras coisas erradas, companhias erradas, e se procurarmos mostrar aquilo que não devemos, e outras coisas, e não modificarmos o nosso corpo, Deus veda-nos a hipótese de percebermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se querem correr o risco nesta altura de tomar decisões sem a vontade de Deus, não precisam de fazer nada. Basta não glorificar Deus no corpo. E de repente, Deus não se permite, nós não conseguimos ouvi-lo. Estão a ver a importância de glorificar Deus no corpo? Quando eu não faço isto, Deus fecha-nos a porta. Zás. E agora não ouves nada do que eu quero para ti. E isto é muito sério, sabem? Isto é muito sério. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês lembram-se do respeito que os judeus tinham pelo templo? Qual foi a única vez que Deus tirou? Que o Senhor Jesus Cristo tirou, quando esteve aqui na Terra? Foi quando havia cobradores e gente a ganhar dinheiro dentro do templo, certo? Estavam a denegrir, estavam a tornar o templo impuro. E nós consideramos muito normal a forma como tratamos mal o nosso próprio corpo. Deus abomina isso. A única vez que vemos Jesus Cristo aqui completamente irado foi na forma como o templo estava a ser maltratado. E se nós somos o templo do Espírito Santo, Deus detesta que nós o tratemos mal. Ok? Eu queria deixar isto novamente em mente. E para terminar, eu termino com Judas 1,9 e eu cito. Quando o Moisés morreu, o diabo quis o corpo de Moisés. E teve que vir o arcanjo Miguel contender com o diabo para não lhe dar o corpo de Moisés. Eu quero dizer que o diabo quer os nossos corpos. Ele luta para ter os nossos corpos. Foi Miguel que não deixou o corpo de Moisés, porque senão era tornado um objeto de adoração. Isto é um exemplo, ok, isto não é cartas de Paulo, não, é o princípio. O diabo luta por controlar os nossos corpos. E este princípio está subjacente desde aqui. Ele cria o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel não o deixou. E teve que lutar contra ele. E isto é uma luta que nós temos que enfrentar todos os dias. Que o Senhor nos abençoe.